Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso, que já entramos no assunto sobre o destino da alma, o destino da vida após a morte, e nós entramos no assunto da reencarnação. Hoje nós vamos ver um pouco melhor o que significa reencarnação, mas para o espiritismo, já que a reencarnação também existe para outras práticas religiosas. Mas no espiritismo, então, aí na página 37, a reencarnação é uma das principais crenças do espiritismo, ok? Desta fé, né, desta religiosidade, a reencarnação é o que mais se perpetua. Para os espíritas são aqueles que são da religião do espiritismo, a morte é o desligamento entre o espírito e o corpo. A alma vai para outro plano, onde viverás as consequências da sua vida na Terra, ok? Então se desliga, espírito e corpo se separam, entra em outro plano e tem as consequências também de acordo com o que é feito na vida passada. Se é o bem, as consequências são boas, mas se é o mal praticado, as consequências são negativas. Para os espíritas, a alma pode ter dificuldade de se libertar dos sentimentos, das dores e dos bens materiais da vida. Por isso, algumas demoram a encontrar o caminho para esse outro lugar, podendo levar dias, meses ou até anos. Nessa travessia, amigos e parentes já desencarnados conduzem essas almas para o entendimento da morte e para encontrar o seu lugar no outro plano. Então aqui temos um pouco do que eles acreditam, tá? Que se morreu com alguma dificuldade de se libertar de algum sentimento mal, se morreu com alguma dificuldade de se libertar de uma falta de perdão, por exemplo, né? Se não se libertou das dores da vida, se morreu muito apegado a bens materiais, isso pode atrapalhar nessa travessia. Isso pode atrapalhar este espírito se encontrar em outro plano, para se desencarnar totalmente, digamos assim. Por isso diz que pode levar dias, meses ou até anos. Quanto mais tempo esse espírito levar para se encontrar nesse outro plano, isso dependerá das obras que ele fez enquanto encarnado. Isso dependerá de como foi a vida dele. Agora, ele pode receber ajuda de amigos, parentes que já morreram, né, e o espírito, a alma destes seres, eles ajudam a encontrar o seu lugar no outro plano, tá bom? Então, mais ou menos é isso. É o que mais especificamente o que o espiritismo crê o que acontece após a morte. Então é necessário essa passagem. Alunos, só para explicar, eu peço que vocês, a atividade de hoje é que vocês, durante a minha fala, vão anotando os principais pontos desta aula, né, em forma de tópicos, numa folha à parte. Anote os principais tópicos, pontos dessa aula, os mais importantes, e vocês vão tirar uma foto e enviar para o professor, tá bom? Então essa é a atividade de hoje, anotar os principais pontos. Eu peço que vocês já anotem quais são os principais pontos, tópicos da crença da reencarnação no espiritismo, como eu acabei de dizer. No processo de evolução, o espírito pode habitar vários planos, de acordo com o seu merecimento, aquilo que a gente já estudou também. Conforme a minha vida passada, o meu plano pode ser inferior ou superior. Por isso alguns são mais elevados, o que traz mais paz e felicidade para os seus habitantes. Esses planos são alcançados por almas que fizeram o quê? Aprenderam durante suas vidas, prestem atenção que está no plural, né? Porque já que se reencarna, pode ter se reencarnado várias vezes, em vários corpos, em várias vidas, e durante essas vidas aprendem lições relacionadas ao amor, à caridade, ao perdão, as coisas boas, né, praticadas. Isso ajuda
depois no plano espiritual. Isso no plano superior. Porém, no plano inferior, né, para os espíritos que carregam marcas negativas, que fizeram o mal, ou que estão presos a sentimentos como raiva ou inveja, nessa visão, plano inferior, a Terra é considerada um local intermediário que possibilita aos espíritos experiências boas e ruins para o seu aprendizado. Então, no plano superior são aquelas almas que já, digamos assim, se libertaram do corpo, se libertaram da matéria. O plano inferior na verdade, é o mundo. Se nós pudermos analisar mesmo, enquanto estamos encarnados em um corpo, seria um plano inferior, porque até se estamos encarnados é porque ainda estamos aprisionados por coisas que nós não resolvemos certo ainda, e temos que melhorar nessa vida para que no plano superior futuramente possamos estar libertos dessas coisas que nos aprisionam. Então, é mais ou menos isso. Para o Espiritismo, Jesus Cristo é considerado um grande mestre, um dos espíritos mais elevados do universo. Olha aqui, ó. Eles acreditam em Jesus Cristo, tá bom? Creem que Jesus Cristo foi um dos espíritos que tiveram um plano mais superior possível. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o espírito maior que existiu. Por causa do mandamento do amor ao próximo, que é considerada a virtude suprema. Então a caridade, a questão do amor ao próximo, quem vivencia isso de forma realmente plena na vida é um espírito elevado. E Jesus realmente foi esse espírito elevado para os espíritas. Assim que acreditam também em Jesus Cristo, os espíritas praticam a leitura da Bíblia, interpretam segundo a sua doutrina. Então você tem a Bíblia como livro sagrado e tem a sua própria interpretação, tá bom? Eles não utilizam o conceito de karma, tá? Que nós vimos na aula anterior. Os espíritos acreditam que os atos realizados em vida geram consequências em outras existências graças à lei da causa e efeito. Ou seja, tudo que eu faço agora tem um efeito. Vocês estão assistindo uma aula. Essa aula vai ter efeito no conhecimento de vocês. Então tudo tem uma causa e efeito. Uma das principais ações para o desenvolvimento da alma é a prática do bem e da caridade. Então, a alma se desenvolve mais, cada vez mais, enquanto eu pratico as coisas boas, pratico a caridade com aqueles que mais necessitam. Vão anotando aí os principais tópicos, ok? Este é o destino da alma. Um pouco, claro, resumidamente, questão da reencarnação para os espíritas. Agora vamos ver um pouco do destino da alma no cristianismo. Temos que entender que no cristianismo já não existe reencarnação, tá bom? No cristianismo não há reencarnação. O que há é um destino da alma, onde a alma vai acontecer com a alma após a morte. Os cristãos não acreditam em reencarnação. Nas religiões cristãs, a morte marca o final da vida do corpo e o início da vida eterna. Enquanto na reencarnação não há um fim, né, porque até a alma se libertar do seu corpo, ela vai voltar a se encarnar num outro corpo. Para os cristãos, enquanto a morte marca o fim. Morreu, acabou o corpo material. E ali tem um início a outra vida, mas que é a vida eterna. Então, nessa perspectiva, o espírito tem a mesma forma do corpo e deverá passar por um julgamento divino que definirá o seu destino eterno. Então a alma, ela vai passar por um julgamento, e nesse julgamento ou vai ter o céu ou vai ter o inferno, né? Para a maioria dos cristãos, a crença do céu e o inferno, e dependendo das minhas obras, eu vou merecer o céu ou a condenação eterna, tá? Vamos ver algumas passagens da Bíblia que tratam dessa questão da alma após a morte, tá bom? Vamos ver que a Bíblia traz muito dessas questões. No livro de Daniel, aqui temos no capítulo 12, versículo 2: E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna
e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Aqui fala da vida dos que dormem, ou seja, dormem no solo, aqueles que morreram, foram enterrados. Estes ou irão para a vida eterna ou vão para o horror eterno, que é chamado inferno. Em Isaías, capítulo 26, versículo 19: os teus mortos tornarão a viver, teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós que habitais o pó, porque teu orvalho será orvalho luminoso, e a terra dará luz às sombras. Então, vocês estão vendo aqui esta questão também, que se diz sobre os cadáveres que ressurgirão, ou seja, após a morte, ou vai ter o orvalho luminoso, né, a luz, ou vai ter sombras eternas. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Olha aí, quem fez o bem vai para o céu, quem fez o mal é julgado para a condenação eterna, que é o inferno. Então aqui são algumas das, tem outras passagens bíblicas que falam dessa questão, tá bom? Então é basicamente isso. O destino da alma, para a maioria dos cristãos, é o céu e o inferno, né? De acordo com as suas boas obras, a alma viverá para sempre no céu e não vai voltar mais a se reencarnar, não existe. E o inferno é para sempre a condenação, morada eterna, né, daqueles que praticaram somente o mal. Para algumas vertentes do cristianismo, caso os católicos, existe o purgatório. Purgatório, que são aquelas almas que morreram, né, tentando se converter, aquelas almas que morreram buscando a salvação eterna, só que morreram com algumas coisas ainda que precisavam ser melhoradas, e a alma passa por essa purificação nesse purgatório, por isso que fala purgar, purgatório, purgar a alma, para que ela possa se purificar plenamente e ir para o céu. Para os católicos, todos aqueles que passam pelo purgatório já estão salvos. Porém, é necessário purificar a alma para entrar na eternidade. Só entra no céu quem está com a alma plenamente em paz, a alma é totalmente santa. Tá bom? Então, este é o destino da alma no cristianismo. Anotem os principais tópicos, as principais ideias, tirem uma foto e enviem para o professor, tá bom? Bom estudo e até mais!